a história que eu tenho para contar da empresa GE Selma, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ela tem uma história que agora, em 13 de julho, vai fazer 70 anos, né? Ela começou com uma fábrica de appliances, né? Ventiladores e eletrodomésticos da época, bem antigos, mas uma engenharia muito legal. Passou a ser a oficina de revisão de motores convencionais, ainda nem existia turbina, que foi a Panair. Eu acho que vocês já ouviram a Panair aí, pelo menos na música da Elis Regina, com certeza, né? Nas asas da Panair. E da época dos filmes preto e branco, Constellation, etc. A gente foi depois adquirido pela Força Aérea, a gente começou a fazer turbinas de caça, aviões de transporte e também turbinas comerciais aí para VASP, Varig, Transbrasil. Fomos privatizados e aí a GE Mundial comprou a Selma em 1996, né? Foi a segunda empresa privatizada depois da Uzi Minas. Basicamente, né, foi fundada em 1951, como eu falei para vocês, 1.500 colaboradores, um pouquinho mais, agora na pandemia teve uma pequena redução, a gente era um pouquinho acima de 2.000, agora estão perto de 1.600, mas a pandemia trouxe novas realidades, acho, para todo mundo, e a gente, por incrível que pareça, né, não sofreu tanto como sofreu em 11 de setembro, que eu vou começar a descrever a crise trazendo mudanças positivas, né? No momento inicial você sofre, né? As incertezas aparecem, mas a equipe se une e você começa a moldar uma nova realidade e se adaptar ao ambiente é fundamental, né? Já estamos aí perto de 10.000 turbinas revisadas para companhias do mundo inteiro. E a arma secreta da Selma é que, desde a época que a gente era da Força Aérea, do Ministério da Aeronáutica, irmã da Embraer, né? Embraer também foi. 90% dos reparos de altíssima tecnologia são feitos aqui em Petrópolis. Então, você tem reparos com plasma, né, que é o quarto estado da matéria, né? Você tem solda com feixe de elétrons, materiais cerâmicos, uma série de coisas que nenhuma outra oficina do mundo tem. Então, enquanto as outras oficinas que revisam turbinas desmontam as turbinas e mandam peças reparar mundo afora, a gente repara em casa. Então, a gente, além de evitar custos altos aí de espalhar peças mundo afora, a gente ainda recebe pelo reparo, né? Ricardo, desculpa eu te interromper aqui, o teu raciocínio é só para colocar a apresentação na tela, que a gente não está conseguindo ver. Vou tentar de novo aqui. Ok, obrigado. Peço perdão aí, mas é a interface entre a cadeira e o computador aí. Sem problemas. Entire screen share. Foi Isso. agora? Beleza? Beleza. Que ótimo. A primeira tela foi aqui, a segunda, tá? E temos 5 oficinas, né? A matriz aqui em Petrópolis, onde a gente tem grande parte do time, o 14 Bis, né? Homenagem ao Santos Dumont, que fica aqui em Petrópolis também. É uma filial que a gente faz motores de última geração, né? Do 787, né? Que é o Dreamliner, e também dos motores aí que vocês conhecem, que tiveram aí groundeados os aviões, né? O Max e o novo 319 NEO, né? Que são a última geração de turbinas aí. E a gente é o maior centro de manutenção e revisão de turbinas na América Latina. Aqui está a gama de motores, né? Você vai desde o 787, Jumbo, o 190, 195 da Embraer, 737 que vocês viajam na ponte aérea, também do A319, 320. Então, a gente está praticamente em toda a gama de motores civis da GE, exceto o GE90, que é do 777, que é a maior turbina do mundo. A segunda maior do mundo a gente revisa aqui em Petrópolis também.
temos um banco de provas no Rio e um dos maiores bancos de prova que foi inaugurado do mundo, que foi inaugurado em Três Rios, aqui na fronteira com Minas, aqui perto de Juiz de Fora. É um banco que tem capacidade para testar a turbina que nem existe ainda. Quem quiser visitar um dia, me avisa aí, é uma visita fantástica. Clientes mundo afora, né? A FedEx, para quem não sabe, revisa motores em Petrópolis, não nos Estados Unidos. A Saltos, maior operador de 737 do mundo, também. A Ryanair do Reino Unido, fazemos motores para a China, China Southern, Jejuer da Coreia do Sul, e assim, mundo afora, né? África, Oriente Médio, América Latina. A Selma se tornou uma empresa global, né? Com clientes mundo afora. E aqui, basicamente, foi o desafio. Em 11 de setembro, os grandes clientes nossos, né? Vocês estão vendo ali a pizza à esquerda embaixo, eram do mercado doméstico, Varig, Vasco, Transbrasil, né? E elas não resistiram 11 de setembro, felizmente. E a gente ficou, o que faz agora, né? A empresa teve para fechar. Em um ano, a gente demitiu 75% do quadro. Vocês podem imaginar o trauma que isso foi, né? Sobraram dos 2.000 da época 500. Eu sou um deles, então me trouxeram, a gente tem que conseguir conquistar o mercado internacional. Eu nem sabia como fazer, né? Os desafios são óbvios, né? Distância dos clientes, né? Antes estavam aqui do nosso lado, agora estão em outros lugares do mundo, perto dos nossos novos, digamos assim, competidores, né? Aumento do número de fornecedores, cargueiros que a gente não usava quase, né? Legislação complexa e o custo de frete aéreo, né? Você está transformando caminhão em avião, né? Não dá para você trazer peça de navio. Nenhum cliente aceita isso, né? Os prazos para trazer uma turbina de qualquer lugar do mundo para a Serra de Petrópolis e devolver para esse cliente com a turbina desmontada, aí estão falando de mais de 15 mil peças revisadas, inspecionadas, reparadas, substituídas, né? Varia entre 65 e 85 dias, né? Então é muito agressivo. O valor agregado das cargas, a turbina, custa uma fortuna, né? Até pela tecnologia que está ali, os materiais também. Alto custo de desembaraço, o Brasil tem uma lógica que nenhum lugar do mundo tem. Se você desembaraçar em 24 horas, você paga pelo peso, né? Se você passar 24 horas e 1 segundo, você paga pelo valor declarado. É um absurdo. Então, você praticamente fecha o custo de armazenagem no aeroporto, que custaria R$ 900, vai para R$ 30.000. Então, você tem que ser muito rápido na retirada dos materiais do aeroporto, né? E o inventário, né? Ninguém vai investir uma fortuna. A gente recebe agora, pós-pandemia, US$ 7 milhões de peças todos os dias aqui na Selma, né? Então, você pode imaginar que esse inventário em trânsito, né? Cada dia são US$ 7 milhões do caixa da empresa retido, né? E aí foi esse desafio que a gente teve pela frente e decidiu encarar, né? O que a gente fez? Coisas não tem mágica nenhuma, tá, gente? É muito suor, muita estratégia e muita execução, tá? Primeiro, Lean Six Sigma. Eu tinha saído do programa Six Sigma, lá da época do Jack Welch ainda, né? Fiz o meu curso lá nos Estados Unidos, e onde você pega os problemas, estuda eles estatisticamente e traz soluções, né? A questão de trabalho em equipe, que a gente teve que se reinventar, e a gente começou a investir em células de produção e células também de gestão, tá? Então, quando você vê o time de materiais, ele está numa célula junto com o time de planejamento de controle de produção, que está em célula com o time de compras. A velocidade da comunicação ficou absurda, né? E em vez de pequenos casulos, né? A área de compras está num lugar, depois a área de planejamento está em outra, planejamento, produção, não, a gente trabalha em célula. E a gente começou a focar muito em acuracidade e velocidade. Você não sabe a diferença que uma parede faz, tá? Tira a parede, você vai ver que a comunicação flui absurdamente. Processo interno, né? Realinhamos todos os nossos processos, e aqui tem uma coisa interessante, né?
a cadeia de suprimentos, que é a área que eu sou diretor hoje, ela faz parte da operação. Ela não é uma área administrativa ou uma área, digamos assim, transacional. Não, o time está junto com a produção. A gente sabe o que está acontecendo, que peça precisa, a gente sabe a data, que dia que chega, que dia que exporta, que importa, etc. Né? E aí a comunicação foi vital, né? Informação simples, contínua e super rápida. Então, abaixo aqueles grandes relatórios do RP, aquele monte de papel que não agregava muito, e a gente trabalha só em exceção. O que está bacana, segue em frente, segue o processo, um processo robusto, e as exceções a gente ataca como time para resolver rapidamente. Né? Mudamos a gestão da cadeia de suprimentos. Né? A nossa logística foi interessante. A Southwest, né, que fica lá em Dallas, né, ela não tinha uma área de comércio exterior e tinha uma oficina da concorrente que ficava do lado dela, um quarteirão. Disse que eu não vou mandar o motor aí para o Brasil, nem sei como fazer, né? E a gente propôs o seguinte: e se eu for aí pegar? Foi um ato, digamos assim, corajoso. E se a gente for aí em Dallas pegar a turbina e trouxer, né? Vocês aceitam? Tá bom, eu aceito. E a surpresa é que a gente foi mais de 20 dias mais rápido que o concorrente que estava ali do lado. E aí veio um agradecimento deles no verão americano, que eles vão muito, né? Dizendo que o concorrente estava next block e a Selma estava next door. Aí caiu a ficha para mim que distância não é importante quando você tem um nível de serviço bom. Tá? Não interessa se você está do lado, se você está distante. Se você fizer um serviço de excelência, no prazo comprometido, né, no custo comprometido, com qualidade, a empresa não interessa se o concorrente está do lado dela ou longe, ela vai querer o melhor fornecedor, né, a melhor solução para ela. Cadeia de suprimento como parte das operações, eu falei, parceria sólida com fornecedores, né, alinhados com a produção. Todos os nossos fornecedores estão alinhados com a produção, eles participam da nossa reunião de produção. Tem aquele negócio de fornecedor, eles são parceiros, né? Contratos globais, né? A gente começou a usar os contratos globais da GA, porque a gente ganhou escala e reduziu muito o valor dos fretes, etc., né? E redesenho da cadeia logística, isso não para, é todo o tempo. Agora, em 11 de setembro, foi o desafio do medo das pessoas voarem, e agora com a pandemia também, só com um efeito gigantesco, porque não sei se você sabe, mas 90% das cargas mundiais não vão em aviões cargueiros, e sim aviões de passageiros, né? E foi um caos para a gente aqui ter que se reinventar, e a gente fez novamente uma revisão de fornecedores super urgente, conseguiu manter aí o nível de atendimento aos clientes no mundo afora. Inclusive, ganhamos clientes, a China está mandando turbina para a gente revisar, a Alemanha, ganhamos novos clientes na Alemanha, no Reino Unido, etc., mundo afora. Então, se você souber se repensar o tempo todo, né, se adaptar às mudanças rapidamente, você vai ter uma vantagem competitiva grande. E legislação, né? A gente mudou para regimes novos, modernos, não tão modernos mais, né? Mas tem os 14 anos que a gente implementou o RECOF, e o Linha Azul que passou a ser o OEA, né? Que te dá velocidade no desembaraço, praticamente, depois eu falo aqui. Trabalho de simplificação da legislação, a gente conversou muito com o COANA e outros órgãos, né, legisladores, para simplificar, já que se o Brasil quer ser competidor, a legislação tem que ajudar. E na época era bem ruinzinha, digamos assim, está super melhorada agora. Né? E licença de importação, eu tinha que pedir licença para isso, licença para aqueles que, poxa, para que eu faço isso se só tem esse fornecedor no mundo? E conseguimos aí eliminar várias licenças de importação. Isso é um inferno na vida do importador aí, né? Bom, regimes especiais, né? O RECOF, que você vira um entreposto, né? Em que a Receita atua, a indústria vira um entreposto que a Receita te controla pelo sistema informatizado, né? E o EA, que é a segurança da cadeia logística. Se você provar, tá, que a sua carga
ela é livre de contrabando explosivo, drogas, armas, etc., coisas ruins, né? Que vocês sabem que as empresas muitas vezes sofrem com maus elementos infiltrados lá, né? Você tem uma redução gigantesca do nível de inspeção. Então, a gente tinha por volta de 12% na época de canais vermelhos, e hoje a gente tem 0,7%. Processos longos de implementação, 2 a 4 anos, mas valem a pena, né? Além de você ter suspensão de tributos, etc., etc., você tem uma velocidade gigantesca no desembaraço, o que melhora a previsibilidade para a oficina. Então, eu consigo dizer com bastante precisão que dia que uma peça chega para um determinado motor. Aqui, o Recoff, né, na realidade, você é um livro aberto, né? Você tem o que eles chamam de Import Sys, que é um sistema que tem que ser aprovado pela Receita, ele vira um plugin para o teu ERP, que no nosso caso é o SAP, né? E você é um livro aberto para a Receita. Então, você tem que estar com os processos muito bem redondos, muito bem ajustados, né? A Receita está vendo real time, o que eu importo, o que está na minha linha de produção, meu estoque, contabilidade, o que você possa imaginar. Mas funciona super bem, né? E o OEA, né? O OEA tem o segurança, que eu falei para vocês, em que você tem que controlar suas movimentações, das cargas físicas. O caminhão, quando chega na Selma e sai da Selma, tem que ser verificado em 17 pontos para garantir que não tem nada colocado ali, já que a nossa carga não é inspecionada praticamente. Lacre nos veículos, né? Lacres ISO, de metal, etc., super seguros. E a gente tem que provar a inviolabilidade da carga, né? Pessoas, né? Tem que ser identificadas, tem que ter controle de áreas segregadas, materiais, recebimento, expedição, e câmaras em todo o período, né? Ronda, controle de acesso, áreas segregadas, né? No conformidade, né, você tem a questão de acuracidade. O que todo mundo acha é que a carga é um troço que não exige muito requisito. Muitas vezes as empresas têm um produto fantástico, como era o nosso caso, e um comércio exterior de fundo de quintal. A gente remodelou isso. Você tem que pensar que a peça tem passaporte. Ela é igual você quando vai viajar, né? Tem que ter o passaporte, documentação, visto, você tem que ter o veículo para te levar no aeroporto. Do aeroporto você tem que passar pela alfândega, da alfândega você tem que pegar o voo, do voo você pega uma conexão até o país de destino. Lá você se apresenta para a alfândega, mostra seus documentos, tem que bater, né? E depois você tem que ter mais um transporte até o seu destino. A carga é exatamente isso, só que ela não fala. Então, a acuracidade é fundamental. E aqui você tem o que se chama de OEA conformidade, que é o segundo pedaço do OEA, né? E os sistemas digitais que são acompanhados aí, controle de estoque e tudo mais. É que eu troço bacana, né? Mas eu tenho OEA. Não quer dizer muito, tá? O OEA, por exemplo, você tem o segurança, estão vendo ali os níveis, né? O não aceitável, altíssimo risco, aceitável, alto risco é o laranjinha, aceitável, médio risco é o amarelinho, o aceitável, baixo risco é o verdinho. Na nossa primeira auditoria, que foi 2 anos e meio, provavelmente atrás da Receita, a gente estava muito mais laranjinha e amarelinho. Então, o nosso nível de canais vermelhos era maior. Na segunda auditoria, que a gente ficou verdinho aqui, um laranjinho, 2 amarelinhos, a gente caiu para 0,7% de inspeção só, tá? Quando eu tenho certeza aí que no mundo não é o nível de inspeções aí vai para cima de 5%, chega perto de 10%, dependendo do risco da empresa. O que para a produção, custo alto e você perde velocidade, né? Então, a gente usou aí o DMAIC aí do Six Sigma e seguimos a estruturação e temos melhoria contínua. Nosso objetivo agora é ficar verdinho naqueles amarelinhos e no laranjinho, né? E aqui, isso aqui são números reais, tá? Eu não botei valores aqui porque eu não posso, por questões de informações proprietárias da empresa, mas são números relativos absolutamente reais, né? Quando começamos esse projeto lá depois de 11 de setembro, né, você vê, a gente implodiu 50% só com aquelas ações iniciais que eu mostrei para você, sem regime especial nenhum, né? E depois que a gente implementou os regimes especiais, né,
nosso tempo caiu para 32% do que era. Então, o que levava aí 16 dias para trazer peça de Cincinnati, que é o centro de distribuição da GE, até a Serra aqui em Petrópolis, eu estava aí na faixa de 15, 16 dias, e agora a gente está fazendo aí em 4 dias e meio, né? É quase uma pessoa viajando, né? E o custo implodiu, né? A gente achava que o nosso custo, imagina que aqui eu só tinha clientes domésticos, tá? Não tem esse monte de voo que a gente... Como é que pode o teu custo relativo cair para 0,5% quando ele era 1,5%, acima de 1,5%, né? Então, a velocidade, né, que você tem está associada à redução de custo, menos armazenagem, menos inspeções, menos carga parada, menos inventário, né? Então, a questão é, se você investir em processos transacionais, vamos botar assim, de alto nível, células de produção, como você faz na fábrica, está provado aí com números reais para vocês que dá resultado, né? E aqui o efeito, né? Quantidade de turbinas, né? Da época, quando a gente começou com o Recoaf, e linha azul, obviamente, que agora é OEA, né? Foi substituído linha azul pelo OEA. Aumentou o volume 209%, né? Giro de inventário absurdo, né? O giro de inventário pífio, né? E passou a girar quase 12, né? Praticamente, hoje em dia, né? 12, 13, né? Que o teu estoque se renova a cada 20 e poucos dias, né? Estamos falando aí de um estoque de mais de 200 milhões de dólares, tá? Entre material em processo, estoque, material em trânsito e devolução ao cliente, onde você tem o faturamento, né? E aumentamos aí, voltamos a ter o nível de antes de 11 de setembro, né? Então foi uma experiência muito gratificante ter participado dessa caminhada e principalmente mostrar que é possível, né? A Celma, ela não tem competidores na América Latina, né? Nós temos competidores nos Estados Unidos, Europa e Ásia. E a gente é considerado a melhor oficina de revisão do mundo, né? Só com brasileiros aqui, só motivo de orgulho, né? Acabar com esse digamos assim, questão de se sentir o vira-lata, não tem esse complexo de vira-lata. Altíssima tecnologia, tá? Não tem nenhum produto mais com nível tecnológico maior do que uma turbina de aviação, posso garantir para vocês, né? E é isso, muito obrigado, estou aberto a perguntas, se assim desejarem. Legal, Ricardo, legal, trabalho espetacular aí ao longo desses anos, né? E mostrando para a turma que está assistindo, né, que a logística, ela, quando bem executada de uma forma excelente, independente, obviamente, da complexidade que uma operação tem, como uma operação da GE Celma, né, ela é fundamental para a redução mesmo do tempo das operações e automaticamente isso vai trazer resultados em custo e em resultados, obviamente, no final, na margem, né, do teu produto ou serviço que está sendo vendido, né? Essa é a grande verdade. Perfeito. O que eu entendo, sabe, que aconteceu ao longo dessa caminhada, não há dúvidas que a Celma, em termos de tecnologia, excelência em qualidade, a aviação é um ramo muito, muito exigente em termos de qualidade, até porque mexe com vida, você não pode falhar, né? E acontece o seguinte, o que a gente aprendeu é o seguinte, não adianta ser bom só dentro da cerca, você tem que ser bom fora da cerca, entendeu? Não adianta ter um produto de excelência que você não consegue fazer chegar de uma forma rápida, com qualidade, de uma forma que tem um custo aceitável para o negócio. Se você não tiver isso, não adianta ter um excelente produto, né? Tem que ser bom dentro e fora da cerca. E um outro ponto importante também, que eu acho que vale ressaltar para todo mundo, né, que é a questão da organização como um todo precisa trabalhar junto, né, porque desenvolver todo esse modelo com OEA e atrás dos benefícios não é somente a área de supply chain. A supply chain lidera, mas ela obviamente precisa estar muito engajada com todas as áreas de negócio da companhia, né?
Perfeito, exatamente isso. A questão de jogar em time é fundamental. Uma das coisas que a gente tem ali na Selma que eu gosto muito a gente não liga um para o outro ficar mandando e-mail, a gente levanta e vai lá falar com o colega. E rapidamente, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui, tipo, pô, é isso? Não existe reação. É muito bacana você levar uma proposta, um problema que está aparecendo, e esse problema ser visto como algo que a gente vai resolver juntos. E não aquela questão de castelinha, não, meta-se na sua área, isso aqui não tem nada a ver, você não entende nada disso. Todo mundo começa a falar a mesma língua, o que é ótimo, né? Eu acho que você falou tudo. E a questão é que isso traz uma vantagem gigante quando você tem grandes mudanças do ambiente, né? Você vê, 11 de setembro, a gente quase morreu. Agora, com todos os aprendizados que a gente teve em 11 de setembro, a gente reagiu de uma forma muito mais rápida a uma crise que é gigantesca mundialmente, principalmente para a aviação, vocês têm visto aí as notícias, né? Como afetou a aviação, porque ninguém está voando, está todo mundo com medo, etc., que é normal, né? É como a gente soube se reinventar e se readaptar rapidamente a esse novo ambiente, ao novo normal, né? Então, Exatamente.